amores, tudo bem? Trago pra vocês hoje o vídeo de primeiras impressões dos corretivos da LF Pro, o corretivo Mousse. Sim, testei tudinho com vocês. Essa pré-make que está aqui no meu rosto é com esse corretivo, porém eu tive algumas perdas de arquivo. Então eu vou fazer aqui um resumo e as imagens que eu consegui recuperar eu coloco no decorrer do vídeo nessa mini resenha, primeiras impressões. Dona Lu Ferraz lança corretivo Mousse, trazendo com esse lançamento 6 tonalidades de corretivo, mais uma camuflagem que é o corretivo colorido. Eu acho que camuflagem não é o nome certo a falar, tem que ser o corretivo colorido mesmo, porque camuflagem ele é mais denso e ele é mais forte, né? Tem alta cobertura, tá? Qual é a promessa desses corretivos? Conforme eu vou falando, eu vou colocando alguns takes que eu consegui recuperar. Ainda bem que eu consegui ver isso antes de tirar a maquiagem. Vamos lá. Os corretivos mousses foram especialmente desenvolvidos para camuflar manchas e olheiras de forma leve e eficiente. Então ele não promete alta cobertura. A textura mousse isola as partículas de pigmento, por isso a cobertura é natural e não mancha as linhas de expressões. Esse não mancha, ele quer dizer que não acumula nas linhas de expressões. Mais pra frente eu falo sobre isso. Com um acabamento levemente acentinado e toque seco, você vai se apaixonar. Ele não promete uma cobertura alta e não promete ser um corretivo extremamente mate. Eu considero ele um corretivo comfort, tá? Porque você não sente que está com ele, ele fica visivelmente seco, porém ele transfere se você ter atrito, sabe? Então ele é um corretivo semi-mate. Vamos para as embalagens das caixinhas, conforme eu vou falando, vocês vão vendo aí, né? Vem numa caixinha preta, super neutra, chique, profissional. Todos os produtos da LF Pro tem essa pegada do cartucho ser preto com os dizeres em dourado. O cartucho é bem explicativo, ele contém data de validade, lote e a numeração. Tem um pouquinho aqui sobre a composição dos produtos, que isso é bom, porque tem marcas que não disponibilizam a composição. O que eu acho ruim é que a gente acaba jogando os cartuchos fora, mas enfim, temos ali para o site para poder ver a composição. Modo de usar: aplicar na região que deseja corrigir e em seguida dê leves batidinhas com a ponta dos dedos ou com uma esponja para melhor desempenho e cobertura. Tanto com a esponja como com a ponta dos dedos, que é o que eu costumo fazer no meu dia a dia, tá? Não tenho frescura com isso. Ele é um produto que é vegano e é um produto que não é testado em animais, tá? Então é cruelty free. E aqui tem tudo na embalagem. A embalagem do corretivo é muito bonita, ele veio com muita presença, é um corretivo extremamente grande, assim, a embalagem bem presencial, fosco com uma tampinha preta e uns rabiscos em dourado, prata, achei muito bonito, vocês estão vendo aí a arte. E nele tá LF Pro, corretivo Mousse, ele contém 9 gramas, na embalagem tem as informações do site da LF Pro. Para informações adicionais, vídeo e cartucho, que é o que eu acabei de falar para vocês, tem a data de validade, lote e a tonalidade, que o meu eu comprei na cor 03 e o colorido, que é o C01. Sobre as tonalidades, quantas tonalidades são ao todo? São 6 corretivos e 1 colorido. As tonalidades, apesar de ser pouco, eu achei pouco para um lançamento, mas eu creio que para quem tá chegando assim com corretivo, vir com muita tonalidade não seja fácil. Eu acho que essas 6 tonalidades, para muitas pessoas vai ter que haver misturinha até ela lançar outras tonalidades, que sim, está no projeto ser, eu acho que 18 tonalidades de corretivo ou é 12, alguma coisa assim. Eu vou colocar certeza aí na tela, porque como eu falei, eu já tinha gravado e tem muita coisa na minha cabeça que eu tô esquecendo, eu tenho que voltar a fazer anotação, porque o negócio tá tenso. As divisões das cores são 2 tonalidades para pele bem clarinha, tanto que a cor 1 chega a ser quase branco, de tão clarinha que é.
duas tonalidades mediana, que é o 3 e o 4, mas eu acho que o 3 ainda se encaixa nas tonalidades claras, mas ao ver assim nas 6 tonalidades, eu vou colocar uma foto pra vocês aí, o 3 se entra aí na mediano e duas tonalidades para peles negras e retintas. Achei isso muito bacana porque a Lu, ela acrescentou os extremos dos extremos, o mais claro, que é a cor 1, e a tonalidade mais escura, que é a cor 6, para a pele retinta. Então assim, ela pegou o extremo do extremo e nesse meio ela neutralizou as cores, assim tentando trazer mais cores para todo mundo. A cor 03 serviu muito bem na minha pele, assim, com a base. Ele sozinho eu acho que ele fica meio tom mais claro. Com a iluminação, porque pra mim eu senti que o 3 ele veio pra iluminar. Então com a iluminação eu senti ele muito claro, mas pessoalmente aqui com o espelho eu olhava assim e falava, acho que dá pra me usar ele sozinho, entendeu? Pra câmera, pra gravar, o 3 ele entra como um iluminador pra mim. Quais são as propostas da Lu? Que assim, já tá no projeto pra trazer, eu tenho prints aqui. Eu vou colocar o print pra vocês aí na tela, porque fica mais fácil, né? Nessas 6 tonalidades de cor, ela quer trazer já entre o 3 e o 4, porque assim, entre o 3 e o 4, a tonalidade é muito gritante, tá? Ainda caberia umas 2 ou 3 tonalidades aí, mas ela já soltou um spoiler, que é o que vocês estão vendo aí, quer trazer o 3.5 e o 3.8, entre a tonalidade 3, que é a que eu tenho, e a tonalidade 4. E entre o 4 e o 5, que também é bem gritante, né, tem uma ponte aí que se encaixa mais cores, ela quer colocar o 4.5. E nos corretivos coloridos, ela quer trazer a cor 02. Eu só não lembro qual tonalidade do colorido, porque eu tirei um print do que eu fui vendo nos stories dela. E esses stories, esse print eu bati no dia 7 de outubro, no dia que ela lançou os corretivos, se não me falha a memória. Então assim, faz muito tempo, minha memória está escassa. Então vamos lá para o corretivo colorido. Por enquanto só tem essa tonalidade, que é a cor 01. Ele é salmão e ele rende muito. Ele tem uma textura realmente de mousse, assim, que eu fiquei impressionada. E vamos lá. Vou pegar bem pouquinho, sai até que bastante, mesmo tendo um dosador. Vamos ver qual que tá pior, né? As duas são iguais. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho, porque ele rende muito. Esse tanto ainda é muito. Vou espalhar aqui com o dedo, que é o que eu costumo fazer. Ó, aquele pouquinho. Dá pra usar dos dois lados. Como falei, ainda coloquei até que muito. Vou tirar o excesso aqui num paninho do meu dedo, porque espalhabilidade muito boa, rende até demais. E corretivo colorido, quanto menos você passar, melhor. Você vai espalhando, mas você não perde a cor. Eu tô acostumada a usar corretivo colorido, principalmente salmão, e quando eu começo a espalhar, ele fica transparente. No caso aqui, ele não está transparente, mas eu consigo espalhar tranquilamente com o dedo. Poderia ser com esponjinha? Poderia ser com esponjinha, mas nesse caso eu gosto de usar o dedo, porque aí eu tenho um controle da quantidade que ficou na minha pele. Bom, eu vou ver se eu consigo puxar mais o zoom pra vocês poderem acompanhar, tá? Como ele é fininho, ó. Ele é bem fininho. Não tá marcando as minhas linhas de expressões, ó. Nesse caso aqui eu não tô sentindo que ele tá marcando, tá? O colorido, ó. Começou a querer acumular um pouquinho aqui, ó. Mas eu não selei, ainda viria com a base, porque no corretivo colorido, o ideal é você passar ele, vir com a base e depois vir com o iluminador, tá? Mas ele deu uma leve acumuladinha, ó, espalhei um pouquinho que eu tô aqui, ele tá marcando, só que ele não tá marcando em excesso as minhas linhas de expressões, tá? Ele tá marcando o que eu já tenho. Do outro lado, eu vou passar o corretivo, que seria a minha tonalidade, tá? Mas confesso que eu acho que eu ficaria entre 3,5 e 3,8, que é o que a Lu pretende lançar. Só um pouquinho, porque ele também tem essa espalhabilidade muito fácil e ele é bem pigmentado. Esse pouquinho, ó, com o dedo. Ó, aquele pouquinho, olha o quanto ele espalhou. Vou tirar um pouquinho do zoom pra vocês poderem acompanhar o tanto que ele espalhou. Olha no meu rosto.
Ele veio até aqui e ele chegou aqui no espelho, eu vejo ele mais natural. Na câmera eu vejo aonde ele acabou. Pessoalmente eu não consigo visualizar, tá? Ó, ele até poderia ser a minha cor de longe, tudo assim, mas eu acho que pra mim ele ainda entra como iluminador. Eu sinto ele aqui pessoalmente um pouquinho mais claro. E ele acaba acinzentando a minha olheira. Por estar claro demais, ele acaba acinzentando um pouquinho, ó. Se você olhar aqui, você vê um pouquinho acinzentado. Então, nesse caso, eu teria que realmente vir com ele em cima da base. Não daria pra mim usar ele sozinho, porque assim eu sinto que me incomoda porque eu fiquei com olheira acinzentada. Ele não chegou a cobrir a minha olheira. Eles prometem cobertura de média a leve, não promete uma alta cobertura, mas dá pra construir camada. Vou fazer isso com vocês, só que agora, em vez do dedo, eu vou construir a camada com a esponja, tá? Ó, vou colocar mais um pouquinho. E eu ainda acho que foi muito agora. Mas a esponja, ela tende a sugar um pouquinho o produto. Então, eu acho que esse tanto tá ideal. Com mais uma camada, eu senti que ele cobriu mais, tá? Gente, na câmera, ele tá bem mais claro que pessoalmente. Eu acho que quando eu testei, eu devia estar achando que eu tava preta, bronzeada. Porque aqui na câmera, ele tá exatamente do tom da minha pele. Tá? Mas na câmera eu acho que por conta das luzes, porque esse corretivo ele reflete luz por ser um corretivo que pra minha pele acaba sendo um pouquinho iluminador, então ele vai refletir luz deixando mais claro essa área da maquiagem, né, que é a parte da olheira. Mas mesmo assim ele não chegou a cobrir 100% a minha olheira. Como eu falei, ela é duplamente, ela é muito pigmentada e ela é profunda. Profunda não tem como, só se eu fizer um preenchimento, que não vem ao caso. Mas ele não chega a cobrir 100% da minha olheira. Vocês estão entendendo, né? Se não estiver entendendo, comenta aqui embaixo que eu tento explicar pra vocês. Mas ele camufla muito bem, tá? Camufla muito bem, dá uma disfarçada ótima. Até porque comparando com esse lado que eu tô com o salmão, aí esse daqui realça mais, né? Sobre acumular, vocês viram que eu olhei bastante pra cima, dei batidinha, mas ó, ele acumula, sim, nas linhas finas. Porém, passar aqui, tirar o excesso e selar, eu acho que ele não viria a fazer isso. Mas no meu caso, quando eu testei a tonalidade, que eu coloquei só um pouquinho, que eu achei que ele ficou bem claro em mim, que eu fiquei alguns minutinhos, não cheguei a ficar nem 10 minutos com ele, eu senti que acumulou bastante. Hoje não tá acumulando tanto, talvez porque eu passei esponja, ó, desse lado aqui que eu passei o salmão, ó. Ele já não acumulou mais depois que deu a assentada, secou na pele. Então, eu acho que com corretivo tradicional, sem ser o colorido, será a mesma coisa. Quando ele assentar, ele vai parar de acumular. Mas por enquanto que ele ainda tá molhado ali, ele tá se movimentando. Eu testei com vocês o corretivo salmão de primeira leva do lado esquerdo. Eu coloco um pouquinho, espalho com o dedo pra deixar ele bem fininho. E o que eu gostei dele, ele não fica transparente, ele entrega muita pigmentação. Conforme eu fui espalhando, eu fui tirando o excesso do meu dedo, porque o pouquinho que eu coloquei, eu acho que se eu não tiver perdido esse takezinho, eu vou colocar pra vocês que eu mostro tirando, porque assim, ele rende muito e ele é bem pigmentado. Então uma gotinha eu consegui camuflar ou disfarçar a olheira que estava bem escura. Depois eu testo do lado direito o corretivo que seria a minha cor com base. Eu tô falando isso, gente, porque na câmera eu vi que ele ficou muito claro, mas pessoalmente ele não ficou. Então, pra ser justa, eu acho que a minha cor, assim, pessoalmente, assim, dizendo, seria o 3,5, eu acho. Vamos lá. Ele tem um fundo neutro, ele nem é amarelado demais e ele nem é rosado. Ele tem um pouquinho de rosado, sim. Eu mostro pra vocês mais pra frente comparando com outros corretivos que eu tenho aqui. Ele chega a ser neutro quando eu espalho na minha pele, então gostei bastante. Também ele espalha muito bem, essa textura mousse dele é incrível, porque um pouquinho que você coloca, ele super se espalha. Conforme eu já tinha testado com vocês o colorido, então quando eu fui para o meu mesmo, eu fui com cautela e mesmo assim ele rendeu bastante. Testei com o dedo uma camada, ele camuflou, porém ele acinzentou a minha olheira. Então eu vim com a segunda camada e nessa segunda camada eu passei com uma esponja.
Também senti que ele deu uma cobertura um pouquinho maior, mas nada muito gritante, porque ele não tem essa promessa de ser um corretivo de alta cobertura. Então a gente tem que entender o produto e a expectativa que você tem nele quando você compra. Então você tem que saber qual é a proposta do corretivo. Então ele acinzentou. Removi todo o corretivo da minha tonalidade, do outro lado que já tava com o corretivo colorido, eu deixei. Hidratei de novo a pele, porque conforme eu removi a hidratação e voltei com o corretivo colorido, com o dedo, dando batidinhas, para vir com a base. A base que eu estou hoje é a base da Bruna Tavares, é a BT Skin. A cor que eu estou usando é a F60, mas eu tenho certeza que a minha cor é a L10. Mas como eu tenho a F60, eu vou usar até acabar. Passei uma camada da base no rosto inteiro e meia camada, né, um pouquinho mais aqui nas bochechas, que é onde eu tenho muita melasma. Então assim, para cobrir a melasma, com essa base eu tenho que passar um pouquinho mais de cobertura, porque eu tenho bastante melasma. Como vocês puderam acompanhar aí no take, minha pele é cheia de melasma, derrubei o controle. Então assim, tenho que cobrir. Com a base, o corretivo ficou perfeito na minha pele. Gente, nem parece que ele tinha ficado meio tom mais claro, ou não chega nem a ser meio tom, um quarto mais claro, sabe? Ele ficou simplesmente perfeito, porque eu já tava com uma cobertura, então ele fez o efeito de iluminar sem gritar tanto. Então assim, gostei bastante, é um produto que vale a pena. E agora vamos aqui para os termos técnicos, né, da embalagem, do preço. Quanto que custa cada corretivo? Bom, o corretivo ele custa R$ 49,90, se eu não estou enganada, deixa eu olhar aqui no meus prints, porque para não falar errado. Isso mesmo, ele custou R$ 49,90, porém, como eu comprei no lançamento, comprando um corretivo, o segundo teria uma porcentagem de desconto. Então por isso que eu comprei o da minha cor e comprei o colorido, que é o C1. No corretivo 3, R$ 49,90 e no C1, R$ 44,00. Subtotal deu R$ 94,00, com o desconto que eu tive, que foi de R$ 9,98, que era uma porcentagem que eu não me recordo qual. Caiu esse valor de 94, porém eu pago o frete, tá? Porque foi comprado, não foi ganhado. O frete para minha casa, eu acho que eu já falei em outros vídeos da LF Pro testando aqui, sai em torno de 13 a 14 reais. Saiu por volta de R$ 13,68. O total exato da minha compra foi de R$ 98,50. Se eu não tivesse pegado esse desconto, teria passado de R$ 100, né, por conta do frete. Minha dica é, quando você for comprar, se você quer comprar qualquer coisa na Lu Ferraz, na LF Pro, melhor dizer, chama uma amiga, pergunta, você quer, vamos comprar junto, porque o que pesa um pouquinho é o frete. Pra minha casa aqui em Mogi das Cruzes sai 13 a 14 reais, depende do peso, mas nunca passou de 14 reais não, é sempre isso, 13, 14, tá? Vou comparar ele com dois corretivos nacionais que eu tenho aqui. Quando o da LF Pro chegou, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o corretivo da Bruna Tavares que eu tenho, que é esse daqui, ó. Eles são exatamente do mesmo tamanho. A embalagem é grossa do mesmo jeito. A diferença é que o da LF Pro é fosco e o da Bruna é brilhante. Os aplicadores são idênticos, só que tem um diferencial que a LF Pro fez com o aplicador. Vou contar pra vocês. Ó, o aplicador dos dois são exatamente do mesmo tamanho. A diferença está aqui dentro. No encaixe aqui dentro. O da Bruna, o encaixe está lá no comecinho. O da LF Pro pega aqui do começo, da metade, então fazendo com que o aplicador fique maior. Na teoria são do mesmo tamanho, tá? Só que na aparência parece que o da Bruna é menor. O aplicador são idênticos, ó, grossinhos, com que ajunta aqui a gotinha. Então são idênticos. Os dois têm dosadores, que eu acho que o da Bruna, pelo corretivo ser mais grosso, eu tô dando spoiler aí, o da LF Pro, por ser um mousse, eu vou fazer um swatch aqui pra vocês, calma aí. Vou passar aqui o da LF Pro no meio. Ele é mais fino, ele é mais leve, ele espalha mais fácil. O da Bruna Tavares não é um comparativo, mas sendo,
ele é mais grosso e mais denso, até porque o da Bruna, a proposta é ser um corretivo mate. Eu não consigo mais utilizar o corretivo da Bruna sem estar com uma hidratação potente nas minhas olheiras, porque eu já tenho 30 anos, já tô com algumas linhas finas, que quando eu passo ele estaca ainda mais, me deixando com a aparência um pouco mais velha, porque ele é super mate. Então ele faz assim, nas minhas olheiras. Já o da LF Pro não tem essa proposta de ser mate, então ele acaba sendo um comfort, acumulando um pouquinho menos. Ele marca sim as minhas linhas de expressões, não vou falar que não. Eu senti que ele dá uma leve marcada, porém ele não marca a mais, sabe? Ele não acrescenta o que eu não tenho. Ele só marca o que eu tenho, porém se espalhar e selar, ele não acumula. Como é que eu tô agora? Ele não tá acumulando porque está selado. Mas ele sem estar selado, ele acumula sim um pouquinho. Porém, depois que ele seca totalmente, ele também para de acumular. Então, por enquanto que ele está molhado, ele está se movimentando. Ele parou, ele secou, ele para de se movimentar. Sendo assim, ele também para de acumular. Então a minha dica é sempre selar ele. Vou comparar aqui as cores pra vocês. Perto do da Bruna, o da LF Pro acaba se tornando rosado. Mas ele tem a tonalidade neutra e o da Bruna, ele é mais frio, ele é mais acinzentado. Outro corretivo que eu tenho nacional aqui, que amo e gosto muito, a cor do da Bruna eu não falei. O da Bruna eu uso na cor L20, mas eu acho que o M10 também funcionaria pra mim. O da Bruna, o L20, eu uso ele mais como iluminador, pra iluminar. Ele sozinho eu também não consigo usar porque ele acaba ficando muito acinzentado, tá vendo? E a minha olheira, ela já puxa pro acinzentado quando eu passo um corretivo, então eu fico ali no meio fio. Da Natura Una, eu tenho esse corretivo que a minha cor é o Claro 20, e ele perto do da Bruna e perto do da LF Pro, ele é o mais amarelo dos três. Então vamos lá. Natura Una. Vocês conseguem ver que ele é bem amarelado? O da LF Pro, ele puxa mais um tomzinho de rosado, porém acaba sendo neutro. E o da Bruna Tavares acaba sendo mais acinzentado. Para quem quiser uma comparação de cores, está aí. Dos três, qual é a minha cor ideal? Eu acho que dos três, o que mais se camufla na minha pele hoje é o da LF Pro. Sobre quantidade, o da Natura Una contém 8 ml, ele é o que tem a embalagem menor, fininha, tá vendo? Mas tem uma quantidade ok. E entre o da Bruna, que é o que eu vou comparar para vocês o preço, porque o da Natura, ele custa R$ 39,90. Mas aqui vamos comparar blogueiras, né? Embalagem, que é do mesmo tamanho, aplicador que é igual. O corretivo da Bruna, ele custa R$ 39,90, porém, ele contém 8 gramas. O da LF Pro custa R$ 49,90 e contém 9 gramas. Então esses R$10 que o da Bruna é a menos, é porque ele tem 1 grama a menos. Deu pra entender? Então olhando assim na balança, valor e quantidade, os dois estão iguais, na minha visão. Vale a pena investir nos corretivos da LF Pro? Olha, o pouco que eu testei, o pouco que eu experimentei aqui com vocês, sim, vale muito a pena, é um corretivo muito bacana. Só que para você que for comprar, tenha em mente que ele não é um corretivo de alta cobertura, ele é um corretivo de cobertura leve para ser usado no dia a dia. E sim, eu sinto a necessidade de selá-lo, não sei você, mas eu sinto que eu preciso selar já porque eu já tenho umas linhas mais fininhas. Então, se não, fica acumulando ali e isso me incomoda. Se não fosse isso, eu não selaria ele. Sobre as tonalidades, eu eu espero que ela venha logo com essas outras tonalidades que ela quer colocar entre os meios aí, né? Por isso que ela deu numeração e não nome para os corretivos, porque fica mais fácil, né? Por exemplo, entre o 3 e o 4 ela vai acrescentar o 3.5, o 3.8. Entre o 4 e o 5 ela vai acrescentar
4,5, então fica mais fácil de acrescentar e depois fica mais fácil para nós quando for comprar. Gostei muito da embalagem, é um corretivo que me surpreendeu, até porque eu já sabia qual era a proposta do corretivo. Então é isso, acho que eu falei demais. E sim, voltaria a investir nesse corretivo, com certeza. Já tô ansiosa para ela lançar, porque eu acho que eu quero comprar o 3,5, que eu acho que vai se encaixar melhor para mim usar ele sem base. Com base, o 3 ficou perfeito. Comenta aqui embaixo se você já comprou os corretivos da LF Pro, se já testou, o que você achou, compartilha com seus amigos. E é isso, meus amores, espero que vocês gostem. Beijos e até a próxima. Tchau!